Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre os diários índios, os Urubus Kaapor, do Darcy Ribeiro, da Companhia das Letras. Essa obra aqui, ó. Esse é um pouquinho do estudo do Darcy Ribeiro, um dos maiores sociólogos e antropólogos brasileiros, e ver como é que ele foi a convivência dele com os índios. Os Tupinambá foram magistralmente bem documentados pelos cronistas do primeiro século. Depois foram também esplendidamente reestudados pelos antropólogos, principalmente por Alfred Metrux e Florestan Fernandes. Metrux, com base nos cronistas, nos deu estudos, hoje clássicos, tanto do que ele chamava civilização material como da religião e mitologia daqueles índios. Florestan, seguindo com afinco a mesma rota, elaborou obras extraordinárias sobre a organização social tupinambá e sobre o principal complexo cultural deles, a guerra. Eles gostavam de guerrear. Ela constituía sua principal atividade depois da produção de sustento e da reprodução das aldeias e dos bens materiais. A guerra era a preocupação principal dos homens. Curiosamente, não tinha por objeto a conquista de territórios ou a dominação de outros povos. Seu propósito era a captura de prisioneiros que, levados aos cerimoniais de antropofagia ritual, ou seja, homem comendo homem, não no sentido sexual da coisa, mas no sentido mesmo palativo da coisa, ensejava as principais ocasiões de convivência das aldeias de cada região. Juntavam-se as centenas para comer em comunhão o cativo como um herói, cuja valentia queriam incorporar a si mesmos. Era também, para cada guerreiro, a oportunidade de ganhar um novo nome e de inscrever no corpo outro signo de suas façanhas. O povo irmão dos Tupinambás, refiro-me aos Guarani, que falavam a mesma língua, com diferenças equivalentes às que separam o português do espanhol, foi também reestudado conjuntamente com eles. O mais assinalável, porém, é que o príncipe dos etnólogos brasileiros, Kurt Nimuendajo, que deles ganhou esse nome, dedicou anos ao estudo direto de sua religião e mitologia, escrevendo um livro clássico que tem inspirado dezenas de estudos. Nimuendajo também esteve aqui pelo Gurupi, estudando os índios e nos deixou o melhor registro de sua mitologia. É nesse filão que eu me meto, sonhando reconstituir o modo de ser e de ver dos índios do tronco tupinambá tal como existem. Naturalmente, muito diferenciados 5 séculos depois da sua diáspora, esse estudo é de importância essencial para nós brasileiros por 2 razões capitais. Primeiro, porque somos, de certa forma, sucessores deles no plano biológico, já que a maioria dos brasileiros descende daqueles mamelucos gerados entre ventres de mulheres tupinambás e guaranis, doadas aos recém-chegados e depois escravizadas aos milhares. Guardamos, portanto, nos nossos genes uma herança biológica que, por mais de metade, vem desses povos que nos dão a fisionomia do brasileiro comum, inconfundível com o português e com o índio ou com qualquer outro povo. Em segundo lugar, porque foram os tupinambás que deram à nossa civilização a fórmula de sobrevivência nos trópicos. Nos transmitiram os inventos adaptativos que desenvolveram em milhares de anos e que se cristalizaram nas formas de caça, de pesca e, sobretudo, de lavoura. Eles cultivavam habitualmente em suas roças umas 40 plantas que são até hoje o sustento básico do nosso povo, como é o caso da mandioca, do milho, do amendoim, dos feijões e de muitas outras plantas. Domesticaram também dezenas de árvores úteis, de onde tiravam o caju, o abacaxi, o piqui, o urucum. Nesses 2 planos, como se vê, somos herdeiros e descendentes dos tupinambás, e que matamos para existir num processo feroz de sucessão ecológica. Estudá-los, portanto, é decisivamente importante, ainda que o façamos sobre remanescentes longínquos deles, tão longínquos e diferenciados quanto nós o somos dos primeiros portugueses que chegaram aqui. Essa é a grande ambição da pesquisa que empreendemos, que será talvez a mais ampla jamais realizada entre nós. Isso porque queremos fazê-la no plano etnográfico, de que me incubo e para o qual me preparei, aprendendo a ser antropólogo com os índios que estudei antes, principalmente os Cadivel. Pretendemos também realizar obra relevante no plano linguístico, que é o encargo de um homem competente na matéria como Max Boldin, e inclusive o registro sonográfico e cinematográfico, que nas mãos de Fortman certamente nos dará um filme excelente. Não é pouco, e como se vê, o que não me incomoda porque nunca fui dado a modéstias. O Círio, chegamos a tempo de assistir à festa do Círio. Perdemos a de Belém, que é célebre em todo o Brasil, juntando romeiros do estado e até sulistas, além dos políticos que vêm mostrar a cara aos minguados eleitores.
Outras cidades do Pará celebram em épocas diferentes a mesma festa, que é dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, uma versão de Maria que creio vir de Portugal. A festa aqui consiste em levar a imagem em procissão da igreja principal para uma capela e deixá-la dormir lá. No dia seguinte, cedo, volta a procissão como na noite anterior, com as mesmas velas, porém mais rica de acompanhantes, carregando pedras, potes, maços de tabaco, miniaturas de embarcações, conduzidas na cabeça por gente descalça ou com o dorso nu, homens, todos agradecendo graças concedidas pela Virgem. A procissão da manhã foi precedida por um corpo de marujos que dançavam abrindo caminho para uma embarcação pequena, mas de uso, enfeitada de bandeirolas, onde vão, bem sentados, dois garotos. De todos os participantes, apenas um é marinheiro. Antes do andor vinha uma charanga desafinada que trouxeram de outro município para dar função no círio e nos bailes que se seguem. Ontem, depois do círio, e hoje, e ainda dizem, por 8 dias mais o povo dança, bebe, principalmente bebe, chapa o melão, briga e se deixa explorar pelos negociantes. Na praça da igreja foram montados vários ranchos onde vendem bugigangas e comidas típicas, doces, biscoitos e alguma pinga, clandestinamente. O círio que nos hospeda está inconsolável por não ter chegado uma semana antes. Veio conosco da festa. Por isso perdeu muitos negócios, principalmente o ouro dos garimpeiros que desceram das catas e não vendeu sua mercadoria. Nessa lamentação contou que a festa começou aqui em 1920. Logo tornou-se uma grande festa, juntando imensa multidão. Porque então havia muito ouro e ele fazia grandes negócios. Agora, disse, o povo está perdendo a religião, não liga mais para a igreja. Antigamente davam muitas coisas para os padres. Se um tinha 5 bezerros, dava um deles para o leilão. Assim faziam também com os produtos de suas roças e até da mineração. Hoje, lamenta-se, o povo já deixou de ser tolo. Aprendeu a economizar e não larga tudo na pinga e comprando espelhos e fitas. A cidade de Viseu, posta na boca do rio Gurupi, é mais ou menos o que eu supunha. Uma pequena vila de algumas casas de reboco e a grande maioria de palha. À entrada do porto se vê o barracão do mercado e a igreja, pintada de amarelo. Por todo lado, casinhas miúdas, algumas caindo de velhas. Os ranchos de palha são mais interessantes. Nunca os vi da forma que fazem aqui. Sob paredes altas, 4 metros, levantam uma cobertura do mesmo material. Um trançado de palha de paxiúba ou ubim na forma de um trapézio, muito alta, também ia baixando para o fundo. Será isso influência africana? A proporção de negros na população é grande, menor porém que a indígena. Durante a procissão, podemos ver bem como aqui apenas se começam a misturar as grandes matrizes raciais. Rio acima, isso deve ser ainda mais nítido. Espero encontrar núcleos de caboclos quase puros, de negros e de brancos, esses últimos talvez nas minas. Filmou-se hoje a procissão. Fortman tirou algumas fotografias e depois montou a máquina na praça para filmar a entrada da santa com os seus acompanhantes na igreja. Eu também tirei fotografias interessantes ontem. Se saírem prestando, serão boas lembranças da viagem. Então, são um pouquinho aí dessa obra, Diários Índios dos Urubus Kaapor, do Darcy Ribeiro, da Companhia das Letras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.